Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Cumprimentar aqui especialmente a Cleusa, desejar as boas-vindas a essa casa, desejar sucesso nos trabalhos aqui junto à Câmara de Vereadores e também nos colocarmos à disposição para tudo que for necessário aí para o bom andamento dos seus trabalhos, para a continuidade do Legislativo xanxerense. Da mesma forma, vereador Cook, mais uma vez, boas-vindas aí. Já passou por essa casa, fez um ótimo trabalho, então está aí novamente para contribuir para a comunidade xanxerense. Cumprimento aqui especialmente a cada um dos senhores e as senhoras que estão nos acompanhando hoje nessa sessão, presentes aqui, o Cleiton, as amigas aí da ONG Amor à Vida, as duas Inês, tem duas Inês, Ivonete, o pessoal que está presente aí, o Calegari, o pessoal da Rádio Comunitária, a Mariana, o Pavan, o Celten Offen, a Barra Aparecida, os companheiros aí, dirigentes do Partido dos Trabalhadores, o Roberto, o Cláudio, o Checker, nosso presidente, o Jonas, assessor do Pedro, Maria Isabel, presidente do Sintesp, o Cabrito, o Vinagre, o Osmar, o Ademir, o Luizão, que estava aí, o Marcos, o Barjon Winkler, os funcionários dessa casa, e a todos que nos acompanham também através da TV Câmara, familiares e amigos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu inicio o meu pronunciamento nessa noite, respondendo aqui o que nos foi perguntado anteriormente, a respeito dos valores do saneamento básico da segunda etapa. Eu já falei nessa casa aqui, na outra viagem ainda que fui a Brasília, já di a resposta, mas insistem ainda em perguntar, mas então farei de novo. Os recursos da segunda etapa do saneamento básico advindos da FUNASA, governo federal, só não foram concretizados por quê? Por falta de competência. Por não ter encaminhado a tempo uma planilha orçamentária que havia sido pedida e solicitada da FUNASA à Prefeitura Municipal de Xanxerê, e não foi encaminhado no período certo, com a validade correta do que havia sido pedido. Então, os recursos não vieram por causa disso. E está lá em vermelho, na planilha orçamentária, junto à FUNASA, no governo federal, e quem quiser saber, que vá a Brasília, pegar a informação diretamente com a pessoa que está lá. Senhor vereador, foi a Prefeitura de Xanxerê que errou, então? Não concedi a parte, senhor vereador. No final da sessão, se eu sobrar tempo, o senhor pode falar. Os 10 milhões da questão os 10 milhões do asfalto aqui no nosso município, fomos junto ao Ministério das Cidades, na gerência de projetos, conversar também com a Lúcia Mendonça, e a informação que está aqui, que foi nos colocada, é que os recursos, quando se faz um projeto dessa forma, a nível nacional existe um recurso limitado, 5, 10, 20 bilhões, dependendo do projeto. E esses recursos devem ser divididos para todos os municípios do Brasil que encaminharem projeto. Não é porque Xanxerê pediu 10 milhões, queria receber 10 milhões. Existe sim um corte por conta do número de habitantes dos municípios. Até 50 mil habitantes e acima de 50 mil habitantes. E Xanxerê está abaixo de 50 mil habitantes. E deve ser distribuído de forma equitativa, entre todos os municípios que foram cadastrados junto ao Ministério das Cidades. Então a informação está junto a Lúcia Mendonça, gerência de projetos do Ministério das Cidades. Quem quiser conferir, tem o telefone dela no final da sessão. Lhe entrego, inclusive tem a foto que tirei, onde ela colocou essa situação para nós lá em Brasília. Então não adianta vir dizer que era a liderança do PT que estava travando o recurso para Xanxerê, que era alguém que estava querendo que não viesse mais recursos para Xanxerê, mas a verdade é essa. Existe um limite e esse limite tem que ser respeitado. Ninguém vai fazer um projeto, uma obra, sem ter o orçamento adequado. Então não adianta fazer um projeto de 20 milhões, se não tem o recurso empenhado, o recurso disponível junto à Caixa, junto ao Tesouro Nacional. Quanto à questão da BR-282, venho com alegria nessa noite aqui, também anunciar, não quero ser redundante, que os colegas vereadores que me antecederam já colocaram nessa tribuna, mas que graças ao empenho de muitas pessoas, graças ao empenho de algumas pessoas que foram heróis, que foram guerreiros, lutadores, que essa obra saiu. E o que me estranha é que, enquanto nós estávamos em Brasília, sentados junto à mesa do Ministério dos Transportes, em que o secretário executivo do Ministério dos Transportes anunciou, juntamente com o vereador Tatu,
com os parlamentares catarinenses, com a FACISC, né, a conclusão da BR-282 e a garantia dos recursos, teve pessoas que anunciaram isso para a comunidade xanxerense como se fosse uma conquista delas, nem sequer citando, não nós vereadores, como foi colocado aqui. Não tenho nenhuma vaidade em não ser citado, mas aquelas que inclusive muitos aqui presentes, que passaram 11 horas embaixo de sol, queimando a cara, sem comer, para fazer com que essa luta, com que essa história fosse concretizada e que essa obra fosse finalizada. Chamar as pessoas para anunciar uma coisa que não é dela, infelizmente eu fiquei muito triste com a situação, mas a alegria é maior porque a luta valeu a pena. E aqui reconhecer, né, o trabalho, principalmente, das comunidades, das lideranças, da população xanxerense que se envolveu no todo o processo. Desde 2012, 2013, 2014, todos que se envolveram. Não preciso falar os nomes, porque quem se envolveu sabe. Reconhecer o trabalho dessa casa, senhor presidente, da Câmara de Vereadores, né, que tomou a frente, tomou a dianteira desse processo e com certeza fez o protagonismo, fez a história e que essa obra fosse finalizada. Terceiro, a imprensa também, que teve papel fundamental em divulgar todas as ações que foram desempenhadas para que essa obra fosse concretizada. Quarto, as lideranças federais que temos em Brasília, principalmente o deputado Pedro Guizai, que foi o primeiro a abrir as portas para vários ministérios, que deu prioridade, nos acompanhou em várias audiências e fez com que pudéssemos falar com as pessoas certas, né, com os ministros, com os secretários executivos dos ministros, para que essa obra fosse concretizada. Maldaner também citar, que nos auxiliou. Em Florianópolis, o deputado Dresch, Padre Pedro, demais deputados também, mas especialmente esses dois, que abriram as portas da Assembleia Legislativa, que aprovaram uma moção, garantindo que todos os deputados também assinassem e fossem encaminhados a Brasília. Reconhecer o trabalho também do governo federal e dizer que a obra não parou porque o governo federal pediu para parar. A empresa que estava fazendo, a CBMI, faliu. Isso foge do controle do governo federal. Então o processo, se fez o processo legal para toda a sequência, para a licitação da nova empresa, e dizer que o governo federal, por ser o mentor do projeto, por ter idealizado lá em 2007 o projeto, tem responsabilidade sim. E por isso que nós aqui nunca nos eximimos, nunca fugimos do debate e nunca fugimos da luta, mesmo sendo governo federal do nosso partido, estivemos juntos cobrando também. Porque uma obra iniciada, como várias pessoas lá em Brasília nos falaram, nos ministérios, tem que ser uma obra finalizada. E a realidade está aí. Muitos não acreditaram quando anunciamos dia 28 de março desse ano, nessa casa, que a obra estaria incluída no PAC, duvidaram da nossa palavra, dizendo que talvez esse ano não estaria. Porque existem ainda muitas pessoas que são pessimistas, que não querem que as coisas aconteçam em Xanxerê. Mas está aí a prova, se precisava o documento está aí. A assinatura da presidente Dilma está aí, anunciada em Florianópolis. E quero dizer mais, mandar um ônibus com 50, 60 pessoas para Florianópolis, parabéns. Parabéns ao prefeito pela brilhante iniciativa. Agora, no dia da mobilização, liberou algum servidor da prefeitura para poder participar da mobilização, que era uma luta da comunidade xanxerense? Essa casa liberou seus servidores para participar dessa luta, porque entendeu que a luta é de todos, não é só da Câmara de Vereadores, ou só da comunidade, ou só de algumas pessoas. Parabéns por ter ido a Florianópolis tirar foto. Nós também estávamos lá. Mas agora não é só no momento da foto que as pessoas precisam aparecer. Precisam aparecer também nos momentos em que a coisa esquenta e que realmente precisa colocar a cara para bater, queimar a cara e enfrentar os desafios e colocar o pé na estrada. Porque é só assim que se consegue algumas lutas, vencer algumas lutas, algumas batalhas e conseguir concretizar os projetos que tanto sonhamos e que, como vereadores, temos o papel fundamental de fiscalizar. Senhor presidente, mais 2 minutos para finalizar. De fiscalizar não só as obras municipais, mas também as obras estaduais, as obras federais, que é esse o nosso papel. E apontar para as nossas lideranças, que talvez são aqui de Xanxerê, e que não enxergam os problemas, que não abrem os caminhos, tem que buscar outras lideranças de fora para poder fazer as articulações necessárias. Como o caso das cisternas. Uma falta de vergonha no governo do Estado, mais de 4.900 cisternas do Estado, que a Secretaria de Assistência Social não encaminhou os recursos para a empresa poder realizar as obras.
E nós fomos a fundo, verificamos aqui em Xanxerê mais 80 cisternas paradas, e que o governo do estado, as lideranças daqui, nem sequer os deputados estaduais ou federais, tiveram a sensibilidade de ver que existe um problema. Então, cabe aos vereadores aqui, mais uma vez, fazer esse papel, não só de Xanxerê, mas das 4.900 famílias do estado que estão sem as obras das cisternas, que foram anunciadas pelo governo federal, que o recurso veio e que agora está tudo parado. Então, são lutas que nós encampamos, a exemplo da chácara do bairro Bela Vista, que o vereador Filap citava aqui, que encampamos essa luta, porque realmente não havia uma mobilização. Aquelas pessoas iam ficar mais 3, 4 anos, 5 anos sem a execução daquelas obras, das casas, para trazer dignidade, para trazer algo a mais para aquelas famílias que tanto sofrem por morar numa região que era muitas vezes esquecida pelo governo municipal de Xanxerê, pelos governos que passaram e que agora vai ter suas obras concluídas. Encampamos essa luta, fomos a Brasília e através da articulação, 520 mil reais vão ser liberados para finalizar aquela obra, revitalizar a praça, ter as casas novas, reformadas, as ruas e a construção do centro comunitário. Então, dizer aqui para finalizar, parabéns aos guerreiros e guerreiras xanxerenses que se envolveram nessa luta. Se existe um pai, o pai é cada um de vocês que se mobiliza. Um papel importante. Meu boa noite a todos.